Olá, continuamos com o módulo 6 do treinamento EAD Maker. Neste vídeo vamos falar sobre a aba Cálculo, que é a próxima aba aqui dentro do nosso relatório. Já explicamos como funciona a aba Dados, né? Mostramos como criar condutores, como definir vínculos entre os condutores e como criar filtros para o seu relatório. Bom, a próxima aba, que é a aba Cálculo, né? É uma aba utilizada para reaproveitar eventos de impressão do seu relatório, certo? Criar códigos para manipular componentes, manipular campos dos condutores, manipular faixas dos relatórios, certo? Uma série de objetos você pode manipular nessa aba cálculo, tá? Então eu utilizo eventos de impressão, por exemplo, eu posso clicar aqui no cabeçalho, eu vejo que existe um evento depois de gerar, depois de imprimir, antes de gerar, antes de imprimir, certo? O detalhe também e para o footer. Então eu posso escolher alguns desses eventos do nosso relatório e manipular isso para fazer algum tipo de cálculo, mudar o valor de um componente, buscar algum dado no banco e exibir em outro campo, fazer uma condicional de valores, certo? Então, tem uma série de regras que eu posso criar aqui. Bom, essa aba cálculo, certo? Ela é utilizada, né, através de códigos em Object Pascal, ok? Então, por exemplo, se eu clicar aqui para o novo, ó, ele já monta a estrutura. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber para utilizar essa aba cálculo é que eu tenho que atender sempre a sintaxe do Object Pascal e eu vou precisar ter uma experiência, né, um nível de conhecimento dessa linguagem para conseguir utilizar a aba cálculo, certo? Bom, voltando então para a ideia da ferramenta, né, que é desenvolvimento visual, né, nós temos ali a aba desenho, que vai permitir criar tudo isso aqui visualmente. Inclusive, vai ser o foco aqui do treinamento em relação ao relatório. Vamos criar relatórios visuais, né? Inclusive o exercício vai ser explorando sempre as saídas visuais, porque é a ideia geral da ferramenta, né? Desenvolvimento visual. Aqui, né, nessa aba cálculo, nós queremos mostrar que é possível, caso você queira, né, manipular o relatório através do código. Né, manipular o relatório, mais especificamente usando eventos de impressão e, nesse caso aqui, codificando em Object Pascal. Ok? Além disso, importa deixar claro que nós temos já um repositório aqui do lado, né, um repositório de dados, objetos e linguagem. Esse repositório de dados eu consigo reaproveitar, né, valores de campos dos meus condutores ou até mesmo valores de parâmetros do relatório, certo? Posso pegar o valor e reaproveitar aqui dentro do meu cálculo, tá? Por exemplo, aqui ó, em funcionário, eu poderia pegar o código do funcionário e arrastar para cá e aí manipular o conteúdo, né? Aí eu estaria reutilizando o conteúdo, na verdade, desse campo para exibir um componente, fazer um tipo de condicional e mudar o valor, enfim, poderia fazer algum tipo de operação, né, dentro desse código aqui, reaproveitando esse campo de funcionário. Eu posso também reaproveitar objetos do meu relatório, né? Então, componentes, valores dos componentes, propriedades dos componentes, ou até mesmo propriedades das faixas, por exemplo, o background do detalhe, né? Posso pegar esse valor, alterar esse valor de acordo com a minha necessidade na minha regra, certo? E também posso reutilizar funções escritas em Object Pascal, né, para simplificar aqui a sua codificação. Então, nós temos funções de texto, função de conversão, de arquivo, de formato, data, matemática, ok? Uma série de funções você pode reaproveitar aqui, por exemplo, a função para comparar um texto, né? Então, está aqui o compare text. Eu posso trazer para cá, ele espera dois parâmetros, né? E aí vai comparar o texto para saber se os valores são iguais, tá? Então você pode também reaproveitar as funções dessa forma aqui, ok? Então, como eu falei, a ideia do Maker é desenvolvimento visual. Então, vou demonstrar aqui que é possível criar os relatórios visualmente, né? É conteúdo da próxima aula, certo? Mas é importante deixar claro que existe uma aba cálculo caso você queira e você tenha já conhecimento nessa linguagem e já está apto a utilizar isso aqui, você poderia criar também, desenvolver também pela aba cálculo, certo? Só para colocar um exemplo aqui do que dá para se fazer com essa aba cálculo, ó, eu vou fazer o seguinte, vou remover isso aqui por enquanto. Aqui na aba desenho eu vou colocar um componente, né? Não se preocupe que nós vamos explicar tudo isso aqui na próxima aula, né? Falar sobre os componentes, as faixas, tá? Então eu criei um componente label aqui, que é um componente estático, certo? E aqui no preview dá para ver que ele vai exibir aqui esse label, tá? O label 11, label 1, que é o nome dele aqui. Pronto. Agora na aba cálculo eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o evento de impressão aqui, né? Antes de imprimir do cabeçalho, que é onde está aquele componente, ó. E aí eu vou pegar aqui do componente label, eu vou pegar aqui o caption, né, que é o conteúdo, né, que aparece no componente, e eu vou alterar esse conteúdo para curso EAD Maker, tá? Atendi aqui a sintaxe do
objeto Pascal, vou compilar para ver se tem algum erro, não tem erro nenhum, tá? E agora se eu vier para imprimir aqui o relatório, aí ele passa a exibir curso em AD Maker, certo? Só para demonstrar aqui que é possível manipular os conteúdos, as propriedades dos componentes via abacálculo, ok? Então, na próxima aula, vamos demonstrar como fazer isso visualmente, né? Que é a ideia do Maker. E aí vamos começar a criar aqui um relatório, né? Continuar, na verdade, a criação do nosso relatório de funcionários por departamento, tá? Até a próxima aula.